Eu vou dar início aqui à nossa gravação, tá? Depois essa gravação fica disponível para vocês no Class. Eu não consegui abrir a câmera hoje, né? Então a gente vai ter que ir com a câmera fechada mesmo. Eu não sei o que houve exatamente nas configurações aqui do Note, mas já tentei abrir ela várias vezes aqui, ela não está funcionando. Pelo menos voz e os slides aí a gente consegue tocar a aula, né? Então, provavelmente para a próxima eu já consigo ajustar isso. A gravação da nossa aula fica disponível para vocês no Classroom lá na barra Atividades, então já está lá disponível, né? O conteúdo gravado em vídeo, né? Da aula 1, 2, 3, 4 e 5. E o de hoje, né? A aula 6 vai estar ali depois para vocês. Os slides, a mesma coisa, né? Nós temos ali os slides da aula 1, 2, 3, 4 e 5 disponíveis lá na barra Atividades do Classroom, lá no tópico Slides das aulas. Além desses materiais aí das aulas, né, que são disponibilizados ali no Classroom para vocês, depois, na segunda parte de cada aula, a gente sempre tem exercícios, né? Esses exercícios ficam à disposição de vocês sempre ali também para reverem, né? É um material a mais para estudar sempre que desejarem também. Então tem os vídeos, tem os slides e tem os exercícios que ficam ali sempre disponíveis, né, aula por aula, tá? Muito bem. Por uma questão aí de obrigação, né, nós precisamos rever o nosso calendário sempre ao início de cada aula. Então, vamos retomar esse aspecto. Lembrando que esse contrato pedagógico foi feito lá no primeiro dia de aula, né? A gente explicou tudo que tem nesse calendário. Então tem um vídeo chamado Contrato Pedagógico, que também está disponível no Class, né? Na barra atividades lá, o tópico chamado Contrato Pedagógico. Foi um vídeo aí de 1 hora e pouco, onde a gente explicou tudo que está presente aqui no calendário, né? Em relação às avaliativas lá no Moodle, a gente fez o acesso ao Moodle, acessou a disciplina de administração financeira, mostrou onde aparecem lá as avaliativas, né? A gente mostrou onde vai aparecer a prova, onde vai aparecer a substituição. Em relação ao Classroom, né, a gente, além de ter demonstrado ali onde aparecem, né, atividades, slides, vídeos, a gente mostrou onde vai estar o trabalho disciplinar. A gente fez ali o acesso ao trabalho, mostrou como vocês fazem a edição, né, para depois fazer o envio do trabalho, né? Então, esses elementos todos estão presentes com detalhes no vídeo do contrato pedagógico. Então, se vocês precisarem relembrar alguma coisa, né, com mais detalhes está lá. Quem não assistiu ainda também, né, fica a recomendação de assistir, tá? Então, repassando rapidamente aqui o nosso calendário. Na primeira semana, a gente teve aula 1 e 2, correspondente a essa primeira semana, né, dia 14 e 16. Vocês ficaram com uma avaliativa para fazer lá no Moodle, avaliativa 1 valendo 1 ponto. Ela tem um prazo para ser realizada até o dia 30, que por acaso é hoje, né? 30 de setembro. Vai até as 23h59, o horário dela ainda, e ela encerra. Depois das 23h59 não tem mais como fazer, aí foi 1 ponto, né? A grande maioria fez, mas teve gente que ainda não fez. Então, não deixe de acessar o Moodle e fazer, né? Ainda dá tempo, tá? Na segunda semana, a gente teve aula 3 e 4, dia 21 e dia 23. Correspondente, então, a essa semana, vocês têm uma avaliativa 2 lá no Moodle, valendo 1 ponto. Ela vai até o dia 7, às 23h59. Nessa semana a gente já teve, né, na aula 3 e na aula 4, diversas fórmulas. Né? Na aula 3 foram os indicadores de curto prazo, de análise financeira, basicamente, né, os cálculos de liquidez e capital circulante. Depois, na aula 4, a gente teve os indicadores de longo prazo, entre eles ali o grau de endividamento, solvência geral, tivemos grau de imobilização do capital próprio, grau de garantia de capital de terceiros, entre outros, né? Essa semana, na terça-feira, a gente teve aula 5, correspondente a essa aula 5 foi, então, a análise vertical. Hoje, a aula 6, nós vamos ter aí a análise horizontal, correspondente a este conteúdo, na aula 5 e 6. Vocês têm a avaliativa 3 no Moodle para fazer, valendo 1 ponto. Ela vai até o dia 7,
às 23h59 para fazer também. Até o momento aqui são 3 pontos, então, né? Depois, na última semana, semana que vem, né? Última semana de conteúdo, dia 5/10, nós temos aula 7, 7/10, aula 8. Essas duas aulas, 7 e 8, aí nós já vamos estar trabalhando os indicadores de análise econômica. E aí, vocês têm a avaliativa 4 no Moodle para fazer valendo 1 ponto, tá? Vai até o dia 14, ao meio-dia. Renovando aqui aquele aviso, né? Quem deixa para o último dia, fique atento. Neste caso, da avaliativa 4, o último dia fecha ao meio-dia, né? Não dá para fazer de noite. Para quem gosta de deixar para o último dia, tá? Então, são 4 pontos aí de avaliativas no Moodle, da N1. Para fechar os 10 pontos da N1, tem o trabalho disciplinar, que é no Classroom, tá? A entrega dele até o dia 12. Então, tem um tempinho ainda pela frente, né? A gente está desenvolvendo os conteúdos que fazem parte aí dos cálculos que vocês têm que fazer lá no trabalho. Algumas coisas já dá para fazer, né? Vocês já desenvolveram aí esses exercícios, né, correspondentes às aulas anteriores, que são práticas de cálculo, que já dá para fazer ali, alguns tópicos do trabalho já, né? Ainda temos conteúdos a desenvolver que vão ajudar vocês a desenvolver o restante, né, dos tópicos lá, mas os iniciais já dá para fazer, né? No dia 12, nós teríamos aí a nossa revisão final. No entanto, dia 12 é um feriado, né? Então, o que a gente combinou lá no nosso contrato pedagógico? A gente vai ter uma aula no dia 8/10, que é sexta-feira à noite. Tá? Então, na sexta-feira à noite, excepcionalmente, né, na sexta-feira, nós vamos ter essa revisão, tá? Nós vamos fazer uma revisão aí de conteúdo, na primeira parte, os aspectos principais aí, que a gente deve ter atenção, né, da aula 1 até a aula 8. Na primeira parte da aula, depois do intervalo de chamada, vão ter exercícios de revisão, muito importantes, para que vocês possam estar bem preparados para a prova que acontece no dia 14/10. Dia 14/10, quinta-feira. Não tem aula ao vivo nesse dia. Um pouco antes das 19 horas do dia 14, é postado as instruções da prova e o código dela, que é a prova final da N2, né, que vale 10 pontos, lá no Classroom. Então vocês vão receber no Classroom as instruções, vão ler, vão copiar o código lá no Class. Aí depois, às 19 horas, vocês vão acessar o Moodle, disciplina de administração financeira. Abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer ali a prova final. Vão clicar nela, inserir o código e já vão acessar a prova, então, que vão ter aquelas 10 questões, né, que já são conhecidas, assim, né, em número, né, são 10, sempre 10, mas agora tem mais 5 extras, né? Vão ser 10 questões mais 5, 15 questões valendo 10 pontos, tá? A média final, então, N1 mais N2 dividido por 2 tem que dar no mínimo 6, né? De 6 para cima, aprovado. Abaixo de 6 tem reprovação. No entanto, né, ainda tem uma chance, porque mesmo que dê abaixo de 6 a média final, somando N1 mais N2 dividido por 2, der menos que 6, ainda tem a substituição, né? Substituição que acontece também no Moodle, tá? Lá no dia 30/10, às 9 da manhã, que é um sábado, né? Então, nessa não tem código, né? Ficou abaixo da média, é só acessar lá no dia 30, às 9 da manhã, para fazer a prova. E é só esse dia, né? Não temos outro dia disponível para tal, certo? Então, vocês precisam acessar lá e fazer nesse dia às 9 da manhã. Espero que ninguém precise fazer a substituição, né? Eu desejo que todos vocês aí atinjam a média já com a N1 e N2, tá? Muito bem, gente. Pode ser que tenha surgido uma dúvida nova, alguma pergunta. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o nosso calendário? A Ana colocou no chat aí que está chegando agora. Tranquilo, Ana? É bom conseguir conectar. De calendário, tudo tranquilo então, gente? Tudo certo, prof. Legal, obrigado.
Sendo assim, legal, Vinícius. Sendo assim, gente, vamos então começar com um conceito da análise horizontal. A primeira coisa, é claro, que a gente deve ter o cuidado, né, é de diferenciar muito bem as duas, né, porque a análise vertical que a gente viu na terça, ela é uma análise heterogênea. Significa que a gente avalia uma conta que pertence a uma outra conta, né? Ela faz parte de uma outra conta. Na análise horizontal, nós temos uma avaliação, uma comparação homogênea, ou seja, é a mesma conta em relação a ela mesma. Então, nesse sentido, tá? Quando a gente fala em análise horizontal, eu vou olhar, por exemplo, lá do DRE a conta ROB, de um determinado ano inicial, em relação ao que aconteceu com ela nos anos seguintes. Então, ela mesma comparada nos períodos posteriores. Por isso, a análise horizontal ela é chamada de análise de evolução também. Tá? Para verificar essas evoluções. Ou involuções, a depender da situação que ocorreu com aquela conta, ela pode ter evoluído alguns percentuais ou reduzido alguns percentuais. Então, ou evoluiu, cresceu tantos por cento, ou ela diminuiu, evoluiu tantos por cento. Tá? A análise horizontal é possível, né? Tanto em um DRE quanto em um balanço. Então a gente consegue ver todas as contas do balanço comparativamente com os períodos posteriores, olhando a cada conta, né, o que aconteceu com elas nos períodos que seguiram posteriormente. E no DRE também é a mesma coisa, né? As contas lá de resultado. A gente determina lá quanto de evolução ou involução houve em cada uma das contas. Tá? Então, essa é a grande diferença em relação às duas, análise horizontal e análise vertical. Horizontal é a mesma conta em relação a ela mesma nos períodos posteriores. A análise vertical é a conta que a gente está avaliando em relação à sua participação da conta que ela pertence, né, da conta que ela faz parte. Tá? Isso é muito importante porque na hora de fazer os nossos exercícios, na hora de fazer as avaliativas, né, vai indicar lá, realiza análise horizontal, realiza análise vertical. E a gente tem que saber qual das duas a gente está tratando. Tá? Em relação ao objetivo, a análise horizontal vai identificar qual comportamento, né, é demonstrado em termos de tendência para os períodos que se seguem. Então, a tendência em relação àquela conta, o que está acontecendo com ela? Ela está crescendo percentualmente ao longo do tempo, ela está reduzindo percentualmente ao longo do tempo, em relação sempre a ela mesma. Despesas operacionais, por exemplo, lá do DRE, o que está acontecendo? Essa conta está evoluindo percentualmente ao longo do tempo ou evoluindo percentualmente ao longo do tempo? É isso que diz a análise horizontal, que demonstra a tendência, né, ao longo dos períodos seguintes. Claro, gente, os termos evolução e involução não tem ligação nenhuma com evolução é positivo e involução é negativo. Não, não tem essa ligação, claro. Vai depender sempre da conta que a gente está avaliando, né? Se a gente pegar a conta lucro do exercício, a gente vê que ela evoluiu 20%, 30%, 40% nos anos seguintes, por ser uma conta que traz resultado para a empresa, é algo positivo, essa evolução, portanto, é positiva. Mas vejam bem, a evolução pode ser uma coisa negativa? Pode, se for despesa. Se eu olhar a conta despesa e a conta despesa evoluiu mais 20, evoluiu mais 40, evoluiu mais 50%, esse é um aspecto negativo, porque evoluiu uma conta de despesa. Tá? Então, os termos evolução e involução, serem positivos ou negativos, depende do contexto, ou seja, depende da conta que está sendo analisada. Tá? Muito bem. A forma básica de cálculo da análise horizontal. A análise horizontal tem mais de uma forma de fazer o cálculo. Tá? Eu estou trazendo essa aqui,
mas saibam vocês que tem mais de uma forma, inclusive a apostila demonstra, né? Outra forma de chegar no resultado, tá? Mas eu vou usar aqui nos nossos exemplos esse formato, que é o elemento contábil do ano A, ou seja, o elemento contábil, né, do período que a gente está avaliando, que é um determinado ano, tá? Comparativamente a ele mesmo, a esse mesmo elemento contábil no ano inicial, que a gente vai chamar de período base. Então, o período base é um ano inicial, tá? E o ano que eu estou avaliando essa mesma conta é um período seguinte, posterior. Por exemplo, estou analisando a conta ativo circulante do ano 2019. Então, essa conta ativo circulante ano 2019, o valor que está ali é o valor do período base, lá embaixo na parte da divisão. Eu pego essa mesma conta, porque a análise horizontal é homogênea, né? Ativo circulante do ano 2020. Ele é o ano. Então, ativo circulante é elemento contábil do ano A, ou seja, o ano seguinte, tá? 2020. Aí divido os dois valores, vai dar um índice, eu vou multiplicar por 100 e vai dar lá um valor percentual. Como o ano base, tá? Ele é o meu 100%, ou seja, eu tenho que ainda retirar, né, o 100 da base, tá? Então, por isso tem ali o menos 100, referente à base. E aí eu vou ter o valor real, né, sobre o que aconteceu em relação a essa conta. Se ela evoluiu, se ela não evoluiu. Se ela evoluiu, o valor percentual vai ser positivo. Se ela involuiu, o valor percentual vai ser um número negativo, tá? O Gabriel levantou a mão, pode falar, Gabriel. Ô, professor, a Maria Emanuele pediu para mim avisar que ela não vai, tipo, não tá conseguindo entrar na aula, porque por causa da chuva, a internet dela tá bem ruim, entendeu? Certo, Gabriel. Obrigado por avisar. Capaz, valeu. Valeu. Muito bem. Em relação à fórmula aqui, gente, ficou entendido o que é cada um desses elementos, principalmente aqui em relação à divisão, né? É sempre uma comparação, então, com o ano inicial, tá? Que é o ano básico, é o período base, a parte de baixo da divisão, em relação ao ano que a gente está avaliando, que fica na parte de cima, tá? É a mesma conta frente a ela mesma nos períodos seguintes, certo? A matemática aqui é básica, né? É dividir, multiplicar e depois subtrair, né? Tem que ser nessa sequência, tá? Primeiro divide, depois multiplica, depois subtrai. Não posso fazer o contrário, senão vai dar errado. Se fizer o menos 100 primeiro, depois a divisão, não, né? Tem que seguir a sequência lógica certa aqui, tá? Existem duas formas da gente determinar a evolução dessas contas de patrimônio e de resultado, do DRE e do balanço. A primeira forma considera as correções inflacionárias, levando em consideração que as vendas da empresa são feitas sempre corrigindo os valores de venda a partir, né, do efeito da inflação que a empresa sofreu, né? Os fornecedores levaram os preços, né? Os custos foram levados a partir, né, da inflação do período. Naturalmente, isso reflete no preço final da empresa e, portanto, aquilo que ela vende entra na sua receita operacional bruta lá no DRE é um valor inflacionado. Então, para a gente encontrar a evolução real da empresa, a gente precisa desconsiderar a inflação. Porque se eu considero o valor inflacionado, né, está embutido ali naquele crescimento, né, um valor que remete à inflação, que não está relacionado, portanto, às operações da empresa. Então, essa é a primeira forma de fazer, faz a evolução, fazendo a correção inflacionária, ou seja, retirando o valor da inflação. A gente chama isso de evolução real. Mas existe uma segunda forma, tá? Que é a evolução nominal, ou seja, a gente considera a evolução carregando junto o valor inflacionário. Então, veja o que evoluiu as contas, né, da empresa, tanto de patrimônio quanto de resultado, sem retirar o valor da inflação,
considerando que isso é natural e faz parte do processo. Então, existem essas duas formas de fazer. A gente vai ver exemplos, tá? De um DRE agora, considerando as correções inflacionárias, de um balanço também, considerando as correções inflacionárias. Depois a gente vai ver sem as correções inflacionárias, que é a evolução nominal. Nos nossos exercícios, né, nas nossas avaliativas, né, e prova, o cálculo vai remeter sempre, tá, isso é importante, vai remeter sempre ao cálculo de uma evolução nominal, sem precisar fazer correção inflacionária. Mas é importante a gente saber, porque as questões teóricas vão fazer essa exigência, que vocês saibam, né, que tem correção, né, horizontal que considera o valor inflacionado. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui agora de uma análise horizontal de um DRE, considerando essa evolução a partir da correção inflacionária. Tá? A gente está tomando aqui um exemplo dos valores de referência, tá? Das contas que a gente vai avaliar em reais, e o acontecimento da inflação no ano final 1 de 28,3%, e o acontecimento da inflação no ano final 2 em 44,9%, inflação acumulada. Tá? E aqui nós temos o DRE da empresa Dona Lúcia, considerando essa inflação. Tá? Então está aqui no primeiro ano final 0, os valores das contas do DRE. Como o ano final 0 é o nosso ano base, o período base, que eu vou usar para comparar o que aconteceu nos anos seguintes, todos os valores financeiros do ano base, do ano inicial, eles são o meu 100%, é o total, porque dali eu vejo, né, o quanto evoluiu ou não. Então, é sempre assim, tá? O ano base é sempre, todas as contas são 100%. No ano seguinte, no ano final 1, a gente viu já que a inflação foi de 28,3%. Então, olhando aqui a conta do ROB, ó, receita operacional bruta, no primeiro ano final 0, 1.301.868. E a gente teve ali um valor nominal, tá, de ROB de 4.733.406. Ou seja, esse valor nominal, é o valor bruto, considerando ainda a inflação. Então, eu vendi durante o ano de 2001, mas eu tive correções inflacionárias nos meus preços, aqueles que eu ofertei ao mercado. E esse valor de faturamento aqui está, então, considerando a inflação. Para chegar no valor real da receita operacional, então, se faz um processo de cálculo para retirar o valor inflacionado, e então o valor real, tá, fica em 3.396.720. Neste caso, se faz, então, o comparativo da evolução horizontal a partir do valor real. Tá? Então, o primeiro exemplo é o considerando a correção inflacionária. Então, a gente vai pegar o valor do elemento contábil do ano A, então, é a receita operacional bruta do ano A, que é o ano em análise, 3.396.720, dividido pelo elemento contábil, receita operacional bruta do ano inicial, que é o período base, 1.301.868. Faz essa divisão, vai dar um índice, multiplica por 100 e depois faz menos 100. E aí a evolução dessa conta, ROB, no ano 2001, ano final 1, foi de 160,91%, desconsiderando a inflação. Tá? É a mesma coisa, o mesmo raciocínio em relação ao ano 2. Ele vai remeter ao ano base sempre, tá? A gente não faz em relação ao ano anterior, é em relação sempre ao ano base. Então a gente vai ver que neste ano final 2, o ROB teve então um valor nominal registrado de 17.219.361. Fazendo então a correção inflacionária, ou seja, considerando os 44,9% de inflação, o valor real, tá, registrado no ROB foi de R$ 2.426.776 Então, eu sempre comparo em relação ao ano base, para ver se houve evolução ou não. Então, em relação ao ano base, qual foi a evolução? Então, vai ser o ROB aqui do ano 2, 2.426.776, dividido pelo valor do ROB do ano base. Está lá, ano base, ano 0, 1.301.868. Divido esses valores, multiplico por 100, conforme a nossa fórmula. O resultado da multiplicação eu faço menos 100 para tirar a base.
então teve uma evolução de 86,41%. Tá? Se tivesse um terceiro ano, faria comparativo em relação à base, o ano zero. Se tivesse um quarto ano, evolução em relação à base, o ano zero. Tá? Então, o processo de evolução, a evolução da conta é sempre em relação ao ano base. Não é em relação ao ano anterior, é em relação ao ano base. Sempre assim. Tá? Muito bem. Agora vamos olhar a análise horizontal referente às contas de um balanço patrimonial, ainda considerando as correções inflacionárias, tá? Então, nós vamos olhar a mesma empresa, tá? A Dona Lúcia. Esse balanço patrimonial aqui é só o ativo, depois a gente vai ver o passivo da Dona Lúcia. E está ali, né? O mesmo período, tá? Ano 0, ano 1 e ano 2. O ano 1 considerando 28,3% de inflação e o ano 2, 44,9% de inflação. Todas as contas do ativo no ano 0, que é o nosso período base, são 100%. Tá? No ano seguinte ao período base, ano final 1, o faturamento nominal com inflação, então, é 1.503.507. Mas, feita a correção inflacionária, ou seja, né, retirando o valor inflacionado, o valor real é 1.078.15. Para verificar a evolução real, então eu vou dividir este valor, né, que é o meu circulante do ativo, pelo valor do circulante do ativo do ano base, 445.183. Divido, depois multiplico por 100, depois faço menos 100 para tirar a base, e a evolução real foi de 142,2%. Tá? É o mesmo raciocínio depois para fazer o ano 2. Temos um valor nominal, retira a inflação, ficou 468.851, que eu divido pelo valor do ano base, lá do circulante, 445.183, vezes 100 menos 100, deu uma evolução real, tá, de 5,3%. Então, a gente viu um exemplo do DRE, um exemplo do ativo aqui, né, do balanço patrimonial da Dona Lúcia. Claro, gente, nos nossos exercícios, né, vai ser uma conta, duas para avaliar, mas no mundo prático, operacional, lá, empresarial, se faz toda a análise horizontal do DRE completo e de todo o balanço patrimonial completo, assim como consta aqui nestes exemplos, né? Vocês vejam que todas as contas, tá, tem uma análise horizontal de evolução ou involução. Deixa eu ver aqui, teve algumas contas que evoluíram, né, como aqui o ativo circulante, né, evoluiu 142% mais ou menos ali, né, no ano 1 e evoluiu 5,3% no ano 2. Mas teve contas que involuíram, aquelas que deram um valor negativo. Tá? A gente vai ver ali, por exemplo, as mercadorias em estoque. Teve uma evolução no ano 1 de 95,2%, mas no ano 2 uma involução, o estoque diminuiu, né? Menos 71,6%. Tá? Então, vou ter contas que vão evoluir, vão ser percentual positivo. Contas que vão involuir, percentual negativo. Tá? Vamos ver agora o passivo dessa mesma empresa, balanço patrimonial, agora o passivo da Dona Lúcia. Tá? Então, nós temos ali a mesma coisa, ano inicial, que é o período base, ano final 0, depois o ano 1, a inflação de 28,3%, e o ano 2, a inflação de 44,9%. O procedimento de análise horizontal é o mesmo, tá? Vamos pegar agora aqui, por exemplo, a conta reserva de capital. Então, ali no passivo eu tenho circulante, eu tenho não circulante, eu tenho patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido eu tenho capital e eu tenho reservas. Dentro de reservas eu tenho ali reserva de capital e eu tenho a reserva estatutária. Tá? Então, vou pegar aqui reserva de capital. No ano final 0, né, que é o período base, a reserva de capital foi 445.886. Mas no ano final 1, o valor nominal, ou seja, inflacionado, deu 1.752.505. Retirando o valor da inflação, o valor real foi 1.256.546. É este valor, tá? Que é utilizado então para fazer o cálculo. Divido este valor pelo valor do ano base, vezes 100 menos 100, e evoluiu, tá? A reserva de capital, 181,8% neste primeiro ano. No segundo ano, o valor nominal, considerando a inflação, em reserva de capital, foi 805.000,
R$1.005. Mas, retirando a inflação de 44,9, ficou 113.452. 113.452 dividido pelo reserva de capital do ano base, 445.886, vezes 100 menos 100, deu uma involução, ou seja, houve uma redução aí de 74,6%, né? Menos 74,6% de reserva de capital neste ano 2. Tá? Então, nós vimos aqui exemplo no DRE, no balanço lá no ativo, no balanço lá no passivo da empresa Dona Lúcia, de como se chegou, né, a esse passo a passo da evolução ou involução, considerando a inflação. A gente precisa ver isso, precisa ver que funciona dessa forma, né, com as correções inflacionárias, muito embora nos nossos cálculos, né, a gente vai fazer o que vem a seguir, que é o valor nominal, né, sem fazer deflação. Tá? Muito bem. Então, na teoria, já vimos como funciona a correção inflacionária. Na prática dos nossos cálculos, a gente vai ver agora exemplos de cálculos sem necessidade de correção inflacionária. E aí sim, esses, né, vão estar presentes aí nos nossos exercícios, vão estar presentes nas avaliativas, na prova, substituição, tá? Então, análise horizontal sem a necessidade de fazer correção inflacionária. Então, a gente sempre vai ter só o valor nominal para fazer a análise de evolução. Então, começando aqui com o primeiro exemplo, tá? Nós temos um enunciado que pede a evolução do grupo de conta do ativo circulante do ano final 2, tendo por referência, tá, o ano base final 0. Pede para fazer, então, a análise horizontal. Então, olhando para esse balanço patrimonial, eu vejo que ele tem, primeiro, na primeira coluna aqui, o ano final 2, depois o ano final 1 e depois o ano final 0. Então, o meu ano final 0 está aqui à direita, né? Ele é o meu período base. A evolução para o ano 1 e para o ano 2 é feita em relação ao ano base final 0, então. A conta que é solicitada é ativo circulante. Então, é essa que eu vou fazer a análise de evolução. Olhando para o balanço, olha o ativo, a primeira conta que aparece ali, ativo circulante. Ano 0, o valor do ativo circulante, 1.665.426. Esse é o valor, então, do ativo circulante no ano base. Então, esse valor que vai ficar na parte de baixo da divisão, né? O ano que eu quero avaliar, ali enunciado, é o ano final 2. Então, pulo o ano final 1, vou lá para o ano final 2. Ativo circulante, 2.041,20 reais. Esse é o número, né, do ativo circulante, vai ficar na parte de cima da divisão, que é o período em análise, né? O ano A. Tá? Depois dessa divisão, multiplica por 100, acha um valor percentual que vai dar, faz menos 100 para tirar a base e vai dar o valor de evolução percentual encontrado. Que é o que está no cálculo aqui, nossa caixinha amarela, né? Está ali o valor, então, do ativo circulante do ano analisado, 2002 ali, 2.041,20, dividido pelo ativo circulante do ano base, 1.665.426. Feita essa divisão, deu ali 1,2255242. Deixa todas as casas depois da vírgula, tá? No meio do cálculo não se faz arredondamento, faz arredondamento só no final, né? Só na resposta final. Então aqui, deixa todas as casas que apareciam na calculadora, faz vezes 100, deu ali 122,55242%. Tá? Aí não faz o arredondamento. Não faz no meio do cálculo. O arredondamento é só no final. Feita essa multiplicação, eu tiro a base, faço menos 100, e aí vai ficar, então, 22,55%. Agora sim, né? Na resposta final, eu deixo duas casas após a vírgula. Por que ficou 55 e não 56? Se a gente for olhar ali, né? 55242, a terceira casa é 2, né? E para fazer arredondamento é a partir de 5 para cima. Então, por isso não arredondou para 56, né? Porque era abaixo de 5, então ficou 55, tá? Uma regra básica aí da matemática, né, para arredondamento. Sempre lembrando a sequência lógica do cálculo. Primeiro a divisão, depois a multiplicação, depois a subtração. Tem que fazer nessa sequência para dar certo, tá?
Não pode trocar essa sequência de cálculo aí. Com esse primeiro exemplo de cálculo, gente, como é que ficou para vocês? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Até agora tudo bem. Legal, tranquilo. Ô, prof, deixa eu perguntar uma coisa. Sim. Lá nos exercícios que eu fiz hoje ali da avaliativa e de apoio, tava assim, no caso o resultado ali vezes 100, né? E aí dava o resultado e dava assim, 1 menos o resultado, 1 menos aquele valor ali que deu, dando o resultado percentual, entendeu? E aí aqui eu tô vendo que ali deu 122,55 menos 100, tá Isso. certo? São, como eu disse no início, né? Tem mais de uma forma de fazer a análise horizontal. Eu estou demonstrando esta forma aqui, mas essa outra forma que tu está falando é que está na apostila, tá? Dá para Tá, fazer mas do mesmo jeito, dá o mesmo resultado, é só outra forma de fazer. Não tem problema tá, não. Se não, você seguir o é que passo eu a passo, tu tenho, vai dar a mesma resposta, tá? tá bom. A minha dúvida era porque na hora da prova, né, a gente fica perdido. Sim, tranquilo. Mas é que realmente tem mais de uma forma de fazer, né? Tem essa forma aqui que eu estou mostrando para vocês e tem essa outra forma que a Eliane comentou, que é a que está na apostila, né? Ela faz -1 lá, né? Mas tem que fazer aquele -1 no lugar certo lá para dar a mesma resposta. Se fizer diferente, também já não vai dar a mesma, né? Tá? Então, Professor. um apontamento importante aí da Liliane. Ficar atento aí que tem essas duas formas de fazer. Alguém mais, gente? Professor, Sim. no caso, tu somou ali só aquela ali que é o ano base, que é o 0, e depois o 2 ali, né? Não tem soma, tá? Na fórmula Não, aqui, sim, mas na fórmula, nesse cálculo que o senhor fez agora. Mas aí, no caso, se tivesse que somar o 1 junto, vai ser sempre separado? não tem soma, tá? É só divisão, Sim, a multiplicação e divisão subtração. Isso. Mas no caso, se tivesse que fazer a do 1 e a do 2, eu faria duas vezes essa mesma fórmula que tu fez agora. Isso, se tivesse que fazer a evolução do ano 1, Eu ia ia ter que fazer esse dividir. passo a passo somente para o ano 1. Então, tu Ah, ia pegar ali o entendi. valor correspondente, né? O ativo circulante do ano 1, tá? Então, ó, 1.480.000 com R$ 500, tá? Que é o ativo circulante do ano 1. Tu vai comparar ele com o ano 0, né? Que é o ano base, correto? Então, 1.480.000 com 500 dividido pelo valor do ano base, 1.665.426. O resultado tu multiplica por 100, faz menos 100, e tu vai achar quanto evoluiu o ano 1 em relação ao ano 0. Então, é sempre o ano que a gente está avaliando em relação ao ano inicial, tá? Era essa a tua dúvida, Suelen? Isso. Obrigada. Ah, legal, obrigado. Eu fiquei com dúvida se eu tinha entendido bem a tua pergunta. Muito bem. Mais alguém, gente? Então já tivemos duas observações importantes aí, né? A Liliane, com relação a outra forma que tem, né? Que é possível fazer, tem mais de uma forma de fazer. Ótimo. E outra observação da Suelen, né? Sobre os diferentes anos que a gente pode avaliar. E aí a questão da Suelen remeteu àquela informação de que sempre que a gente vai fazer uma análise de evolução, tá? Qualquer ano que a gente está avaliando é sempre em relação ao ano base. Então, o ano 1 em relação ao ano inicial, o ano 2 em relação ao ano inicial. Se tivesse um terceiro ano, eu pegar o valor daquele terceiro ano e ia fazer em relação ao ano 0. É sempre em relação ao ano inicial. Então, são duas perguntas, duas participações aí bem importantes. Tenho certeza que ajudou os demais colegas também. Sempre que vocês quiserem participar, a gente fazer pergunta, não deixem passar, tá? Abre o microfone, faz a pergunta, ou manda pelo chat. Ajuda muito, né?
dinamiza aí a aula e vocês não deixam passar as coisas, né? Para depois fazer os exercícios. Muito bem. Se em relação a esse exemplo está tudo tranquilo, nós vamos para o próximo, tá? Então, gente, agora que nós temos o balanço patrimonial da empresa, a administração é um sucesso limitado. Essa empresa tem aqui 3 exercícios sociais nesse balanço: o ano final 5, o ano final 4 e o ano final 3. Tá? O enunciado diz assim: com base no balanço patrimonial, aplicando a análise horizontal, a qual resultado se chega no grupo de contas do ativo circulante. Então, continuamos aqui avaliando a evolução do ativo circulante. Quero saber quanto evoluiu, tá? No período final 5, que é o ano final 5. Usando o período base, final 3. Então, olhando esse balanço, aqui no ano final 5, o ativo circulante deu 4.810.230. Então, esse valor que fica na parte de cima da divisão, né? Eu preciso dividir pelo valor do ativo circulante do ano base. O ano base é final 3 ali, né? 3.681.446. Então, divido o valor do ativo circulante do ano final 5 pelo valor do ativo circulante do ano base. Essa divisão vai dar um índice, não faz nenhum arredondamento, né? Usa todas as casas após a vírgula, multiplica por 100. E depois faz menos 100 para ver qual foi a evolução, né, do ativo circulante lá no ano 5 em relação ao ano inicial, o ano base. Tá? E aí está o passo a passo, então, aqui da nossa conta. Então, o ativo circulante, então, do ano final 5, dividido pelo ativo circulante do ano base, o ano final 3. O resultado dessa divisão vezes 100 deu 130,66. Só que não termina aqui, né? Na análise horizontal, a gente tem que fazer ainda menos 100 para tirar o período base, né? E a gente verifica que teve um crescimento, uma evolução de 30,66%. Por que eu sei que é uma evolução? Porque o número é positivo, né? É mais 30,66%. Se desse menos, se fosse menos 30, aí seria uma involução, né, da conta. Mas nesse caso, a conta evoluiu, né? 30,66%. Tá? Tranquilo aqui, gente? É relativamente simples o cálculo, né? Só tem esses detalhes que as gurias perguntaram antes ali que a gente tem que estar atento, né? Mas matemática aqui, né, é tranquila, né? Divisão, multiplicação e subtração. Mas o mais é a atenção realmente, né? Onde pegar os valores ali, pegar o valor certinho para fazer o cálculo, né? Muito bem. Estamos já aqui no próximo slide. Passamos para o próximo, né? Parece que é o mesmo, mas não é. É o mesmo balanço, só que mudou o enunciado agora. Agora pede no enunciado, tá? Para fazer a análise do passivo não circulante, está ali no enunciado. Aplicando a análise horizontal, que resultado se chega no grupo de contas do passivo não circulante, tá? Agora do período do ano 2004, em relação ao período base final 3. Então, olhando aqui para o balanço da empresa, a administração é um sucesso limitada, a gente vê que o ativo está na parte de cima aqui e o passivo está mais abaixo, né? Na conta aqui passivo, nós temos, primeiro, passivo circulante. Dentro do passivo circulante tem os fornecedores e obrigações tributárias. Depois vem o passivo não circulante, que é a conta que está no enunciado, né? O enunciado pede para analisar horizontalmente o passivo não circulante. De qual ano? Do ano final 4. Então, vou olhar ali passivo circulante do ano final 4. Aqui está do ano final 5, no meio, né? Está o ano final 4. Está ali. Passivo não circulante do ano 4 foi 6.560.984 reais. Esse é o período que eu quero analisar, né? Então, ele fica na parte de cima da divisão, é o ano em análise. Que eu divido pelo valor do passivo não circulante do ano base, que é o ano 3, né? Então, está ali do lado, ano 3, ativo não circulante, então, o valor do ano base do passivo não circulante é R$ 3.546.242.
Esse é o valor que fica na parte de baixo da divisão. Então está ali a sequência certinha do cálculo, né? O passivo não circulante do ano que está sendo analisado, dividido pelo passivo não circulante do ano base. O resultado da divisão faz vezes 100. Aqui deu 185,01. Depois eu faço menos 100 para tirar a base. E teve, então, uma evolução do passivo não circulante de 85,01%. Tá? Evolução por quê? O número é positivo. Se fosse número negativo, seria uma involução. E aqui é aquele termo, né, que a gente comentou antes. Nem sempre evolução significa algo positivo, no caso da análise horizontal. Por quê? Nós estamos vendo aqui que houve uma evolução de 85%, um aumento de 85% de uma conta que é uma obrigação da empresa, né? Passivo não circulante é uma obrigação com o terceiro, então aumentou um gasto, né? Então não é algo positivo, né? Ter evoluído uma conta que a empresa precisa desembolsar, né? Cumprir com obrigações, tá? Suelen Silva colocou no chat. Brenda Emanuele pediu para avisar que foi. Ixi. Tá, Suelen. Obrigado. Mas tá tudo bem com ela? Foi só bem material, tá tudo certo. Tá, Suelen. Obrigado pelas atenções. Ficamos mais tranquilos que ela tá bem, né? Foi só dando material. Isso que é o mais importante. Obrigado por avisar, Suelen. Muito bem, gente. Então, em relação a esse exercício que a gente fez, então, análise de evolução aí do passivo não circulante, ficou tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Muito bem, então. Vamos progredindo aqui. Bom, faz parte do nosso conteúdo da aula de hoje, gente, também a questão da formação do preço de venda, tá? Ou seja, a fórmula do PV. Vamos utilizar para isso o chamado método markup, tá? A gente sabe que o cálculo do preço de venda, né, é determinante para que a empresa, lá no registro da sua receita operacional bruta, tenha os valores correspondentes às vendas suficientes para, depois de abatidas as deduções, despesas, custos, impostos, conforme aparece no DRE, lá no final, o lucro líquido do exercício seja, então, né, um valor, enfim, positivo para a empresa, né? Não seja um prejuízo. Então, o cálculo do preço de venda é um elemento muito importante e que resulta, né, em entrada de valores lá na receita da empresa no DRE. O método markup, ele utiliza a seguinte expressão: 1 menos, abre parênteses, os impostos pagos pela empresa, né, somados, os impostos estaduais, federais e municipais, mais eventuais comissões pagas aos vendedores, mais o lucro que a empresa deseja. Somam-se esses valores, tá? Somente o valor nominal, né, sem digitar o percentual aí na calculadora. Só o valor nominal, divide ele por 100, aí faz 1 menos esse valor resultante. Isso é o nosso markup, tá? O preço de venda vai ser o custo unitário dividido por esse markup calculado, o que vai dar o nosso preço de venda. Esse preço de venda, então, será o preço suficiente para cobrir os custos desse produto, pagar os impostos relacionados a ele, as comissões, e ainda obter o lucro desejado pela empresa. Então, o preço calculado, o PV aqui calculado, atende a esses elementos previstos no conceito da fórmula, tá? Então, vamos ver aí um exemplo de aplicação para cálculo do preço de venda. Então, nós temos aqui um exemplo, tá? Determinado produto possui um custo unitário de R$ 13,50, ou seja, custa para mim
comprar do fornecedor, esse produto que eu vou revender, custa R$ 3,50. Esse é o valor que eu pago para o fornecedor. Então, digamos que fosse uma loja de acessórios para celular, tá? E aqui eu estou comprando do fornecedor, estou comprando capinha de celular. E cada capinha de celular custa R$ 3,50 para mim. Então, eu vou lá no fornecedor e diz, olha, quer comprar capinha, R$ 3,50. Eu preciso revender essa capinha na minha loja e vou fazer o cálculo do preço de venda da capinha, tá? Então, lá na cidade, né, em que eu tenho essa loja aí de para vender capinha, né, de celular, eu pago lá imposto municipal, estadual e federal, no total de 28,33%. Tá? Para estimular, então, as vendas, eu pago para meus vendedores lá 5% de comissões. E eu desejo ter, na venda dessa capinha de celular, um lucro de 30%. Em cima de cada capinha que eu vender, eu quero lucrar 30%. Aí eu coloco tudo isso na fórmula. Preço de venda, custo unitário, R$ 3,50, que é o valor que eu paguei para o fornecedor. Dividido por, aí eu meto o markup. 1 menos, abre parênteses, os impostos, as comissões e o lucro. Soma tudo, dá 63,33%. Eu ainda tenho que dividir por 100, né? Dividido 63,33% por 100, vai dar 0,6333. Aí 1 menos 0,6333 dá 0,3667. Aí o custo 3,50 dividido por esse valor dá um preço de venda de 9,54. Então significa que se eu vender a capinha de celular que eu comprei do fornecedor por 3,50, se eu vender ela por 9,54, eu pago o custo 3,50, eu pago os impostos de 28,33%, eu pago as comissões dos vendedores e eu tenho meu lucro ainda de 30%. Ou seja, desse valor eu ainda consigo tirar 30% de lucro. Tá? Cobrindo custos, impostos, comissões. Essa é a lógica, tá, do preço de venda pelo método markup. Tranquilo esse cálculo do preço de venda, gente? Claro que essa lógica, né, deve ser muito bem aplicada, né, e o cálculo bem realizado pela empresa, por quê? O preço de venda vai fazer com que os resultados das vendas sejam registrados lá no nosso DRE, né? Então ele tem que ser suficiente, né? As receitas de vendas têm que ser suficientes para que no final do DRE eu tenha lucro no exercício, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um cálculo equivocado do preço de venda, quando eu vou fazer lá deduções, impostos, custos e parará, tudo que tem no DRE, o que vai acontecer lá se eu fizer mal? Vai dar prejuízo, né? Então, essa também não é a única metodologia de cálculo do preço de venda, né? Mas é uma das mais utilizadas, tá? É o nosso PV pelo método markup. Ela é muito importante também lá, vocês devem lembrar disso, né? Quando fizeram a disciplina do primeiro ciclo, lá, a administração de marketing, ela é muito importante também para estratégia de preço na área de marketing. Né? Porque imaginem o seguinte, eu fiz esse cálculo e descobri que eu posso vender a minha capinha de celular por R$ 9,54, ainda vou ter um lucro de 30%. Mas vejam bem, eu vou olhar os meus concorrentes, os concorrentes estão cobrando 20, 25, 30 reais pela capinha de celular. E o meu preço está bem baixo. Então, isso pode representar que eu posso ter uma margem de lucro maior, porque eu tive uma boa negociação com o fornecedor, consegui um preço baixo, né? E com 30% de lucro, eu cheguei a menos de 10 reais. Os concorrentes estão cobrando 20, 25, 30 reais. Então, eu posso colocar, por exemplo, lá em 18 reais o preço da minha capinha, praticamente o dobro aqui, né? E ainda assim, cobrar mais barato que o meu concorrente, ter um lucro muito mais expressivo e ser mais atrativo nesse mercado. Olha a estratégia, né? Isso veio do cálculo do preço de venda. Né? Então, o preço de venda não pode ser um chute, né? Ele tem que ser calculado. Inclusive, se for bem feito, eu posso aumentar a margem de lucro, né? Analisando o mercado, vendo o que ele pratica e o quanto eu conseguir, né, de negociação com meus fornecedores. Tá?
Claro que o raciocínio inverso também é importante, né? Ou seja, se eu faço o meu preço de venda, ele dá maior do que o mercado está praticando, então eu posso, né, ter exagerado aqui no lucro desejado. Eu te coloquei lá, né? 120% de lucro que eu quero. Aí deu o dobro do preço que o mercado está praticando. Então eu vou ter que, né, ser um pouquinho menos ambicioso aqui no lucro desejado para ficar com o preço dentro do mercado, né? Ou um preço mais competitivo dentro do mercado. Certo, gente? Muito bem. Um outro elemento importantíssimo na gestão financeira das empresas é o chamado ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, ele é fundamental para todo e qualquer tipo de empresa. Seja empresa multinacional, né, gigantesca, ou seja pequena empresinha lá no bairro, uma padaria no bairro. Tem que conhecer o seu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É um nível determinado em reais, é um nível financeiro em que a empresa precisa atingir para, no mínimo, cobrir os seus custos. Então tem um número mágico aí. Digamos que fosse lá 18 mil reais meu ponto de equilíbrio. Significa que eu tenho que vender no mínimo 18 mil reais para cobrir os meus custos. A partir desse valor eu passo a ter lucro. Então, enquanto eu não atingir o ponto de equilíbrio, a empresa ainda não pagou as contas do mês, né? Os custos, despesas, enfim. Quando atingir o ponto de equilíbrio, opa, equilibramos, né? As contas estão pagas. A partir desse valor, começamos a obter o lucro. Então, ponto de equilíbrio é fundamental, indispensável para qualquer empresa, tá? Seja uma empresa, né, gigantesca ou uma empresa pequenininha. Estou começando meu negócio aqui na internet, estou vendendo, né, um serviço, estou vendendo um produto, eu tenho que saber qual é o ponto de equilíbrio, quais são os meus custos, né, e quanto que eu tenho que vender no mínimo ali para cobrir esses custos, tá? Para saber se está tendo retorno ou não, né? Então a gente está só, né, empatando, ou então, às vezes, até, né, colocando dinheiro do próprio bolso para cobrir, né, os gastos, e está, na verdade, tendo mais saída do que entrada. Né? O ponto de equilíbrio é determinante para compreender essa realidade. Então, para fazer o cálculo do ponto de equilíbrio, nós temos ali PE, ponto de equilíbrio, igual ao custo fixo total. Tá? Esse custo fixo é dado, né, nas contas de resultado, de um DRE, dividido pelo índice de margem de contribuição, o IMC. Esse é calculado, né? Como é que eu acho esse índice? O índice de margem de contribuição é a nossa receita total, é o nosso ROB, né? Menos o custo variável total. Depois de ter feito, né, essa subtração, eu divido novamente pela receita total e vou ter um índice. É esse índice que eu uso para o cálculo do ponto de equilíbrio, tá? Faço o custo fixo total, divido por este índice e vou achar o valor em reais do faturamento mínimo que eu preciso ter no mês, ou seja, meu ponto de equilíbrio, né? Então vamos a um exemplo. A gente tem aqui um enunciado, tá, com um exemplo prático. Uma empresa tem uma receita total ali de 85 mil reais. Então, é tudo que ela vende no mês, né? Então, receita total de vendas, 85 mil. Tudo que ela vendeu foi isso que entrou no caixa da empresa, 85 mil reais. Ela teve um custo variável total de 25 mil. E teve também um custo fixo total de 53 mil. Para calcular o ponto de equilíbrio, primeiro faz o IMC, né? É o índice de margem de contribuição, que é, como a gente viu a fórmula, né? A receita total 85 mil menos o custo variável total 25. Faz a subtração que resultou aqui, divide pelo valor de 85 mil, que é a receita total. Deu um IMC de 0,71. Tá? Então esse é o primeiro valor que eu preciso para fazer o cálculo de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, conforme a gente viu a fórmula, é o custo fixo total, no caso aqui 53 mil, dividido pelo IMC, 0,71, né? Calculamos antes. Feita essa divisão, a gente achou um ponto de equilíbrio de R$ 74 mil, 647,89 centavos. Ou seja, esse valor financeiro é o mínimo que a empresa precisa faturar, que ela precisa vender, né, no período, no mês, para cobrir os custos dela. Enquanto eu não chegar nesse valor, eu estou no prejuízo. Tá? Não cheguei a abater os custos do mês.
Cheguei nesse valor, bati os custos do mês. Acima disso, começa a ter lucro. Faturou 75, 76, 78, 80, 85 mil, 90 mil, 100 mil. A partir dali para cima, eu estou obtendo lucro. Atingindo exatamente esse valor, 0 a 0. Abaixo desse valor, prejuízo. Tá? Então, toda empresa tem que conhecer esse número. Esse número é um número mágico para a empresa. Tá? Se ela não conhece esse valor, se não sabe calcular ponto de equilíbrio, ela está navegando no escuro. Tá? E pode dar problema. Daqui a pouco, né, é só prejuízo acumulado. Né? A empresa está endividada. Né? Então, esse índice aqui é extremamente importante. Então, para a gente ver mais um exemplo aqui de cálculo de preço de venda, nós temos um indivíduo ali, o Pedro, adquiriu um produto que custou para ele R$ 8,30. Tá? E o Pedro revende, né, esses produtos que ele compra. Mas na cidade onde ele está, né, a empresa dele paga impostos municipais, paga imposto estadual, imposto federal. Somados os impostos, dá um montante de 22,65% de imposto sobre as vendas dele. Mas, para estimular mais as vendas, ele paga para os vendedores 3% de comissão sobre as vendas. Tudo que eles venderem, aí, o faturamento que der, ele paga 3%. Ele quer ter um lucro de 5% na venda do produto dele. Tá? E aí tem que fazer o cálculo, né, pelo método markup, cálculo do preço de venda. Por quanto ele tem que vender esse produto para que ele consiga pagar o fornecedor, 8,30, né, e pagar os impostos, e pagar as comissões, e ter ainda aquele lucro ali de 5%. Qual é esse preço de venda para que isso aconteça? Então, usa o método markup. Preço de venda, o custo, 8,30, dividido por 1 menos, abre parênteses, impostos, comissões e lucro, soma os três valores, divide por 100, dá 0,307. Faz 1 menos 0,307, dá 0,693. Aí divide o custo por esse valor e deu um preço de venda de R$ 11,97. Então, com esse valor de preço de venda, ele paga o fornecedor 8,30, ele paga os impostos, ele paga a comissão e ainda tem um lucro de 5% sobre esse valor. Tá? Dependendo daquilo que ele está vendendo, né? Dependendo do preço que os concorrentes estão praticando no mercado, ele pode, daqui a pouco, né, visualizar que, bom, esse 5% aqui de lucro, né, pode ser aumentado. Daqui a pouco esse produto, né, está sendo vendido aí no mercado a R$ 50. E o meu preço de venda deu 11. Então significa que eu tenho uma boa margem para aumentar o meu lucro, né? Então, se o mercado está cobrando 50 e o meu preço de venda com 5% de lucro é 11, então eu posso aumentar esse lucro aí tranquilamente, né? Talvez para 20, 30, 40, 50%. Claro que toda vez que eu alterar, né, a margem aqui eu tenho que refazer o cálculo para ver quanto é que vai ficar o PV. Né? Então, se eu colocar margem de 50% aqui, refaço o cálculo e vejo quanto é que deu o PV. Se ele está dentro do mercado, excelente, né? Aumentei bastante minha margem e estou dentro do mercado ainda. Tá? Dúvidas, gente? Perguntas? Eu de novo. Fala, Sueli. Tu diminuiu esse 1 ali, no caso, faz parte da fórmula? Ou ali embaixo tu Sim. diminuiu 1 menos o 0,307? Faz parte da fórmula desde o início ali, né? Tem ali 1 menos, Sim. abre parênteses, impostos, comissões. Só que a gente vai fazer o 1 menos só no final, né? Ele fica ali até Ah, o final. tu Só diminui depois que eu mesmo, fiz então, ali. embaixo. Oi? Bem embaixo ali, tu diminuiu, então. 1 menos 0,307. Isso, por isso que deu aquele 0,693, né? Ah, então Então a gente tá. faz 1 menos 0,307, dá ali os 0,693, né? Que é a última parte do cálculo, né? Esse 1 menos aí é o finalzinho, né? Tá, Tá só no final. obrigada. Nossa, né? Nada. Muito bem, gente. Se tá
Tudo tranquilo para vocês? Ninguém quer fazer mais uma pergunta de momento? A gente faz um intervalo, agora 20 horas e 10 minutos. Então, às 20h25, a gente retorna, faz a chamada. Aí, depois da chamada, a gente vai ter alguns exercícios para vocês fazerem no Class, correspondentes a esse conteúdo que a gente acabou de ver, tá? Então, durante o intervalo, aí eu só fecho aqui o áudio e depois voltamos para a nossa chamada de exercícios. Até daqui a pouquinho, gente. É.